1 Reis, capítulo 19, versículo 9, apenas a parte A deste versículo, diz assim a palavra do Senhor: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Todos juntos? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Amém? Podeis sentar, meus irmãos, com a graça do nosso Deus, o nosso eterno Pai. Eu não sei quantos aqui já foram numa caverna, se aventurar numa caverna e buscar uma caverna. Observando na internet alguns documentos a respeito de caverna, no coração da selva vietnamita, há a maior caverna do mundo. E é interessante observar esta caverna. Esse labirinto subterrâneo chega a 200 metros de altura em algumas áreas, ou seja, um bloco de prédios de 40 andares. Já imaginou uma caverna desse tamanho? 40 andares é essa caverna. No seu interior, abriga um túnel de mais de 5 quilômetros. É uma caverna, e por certo, muitas pessoas têm procurado ir nesse lugar, porque realmente é um lugar muito aprazível. Alguém talvez poderia querer morar neste lugar, mas apenas caverna é um lugar turístico, pois cavernas não foram feitas para morar. É verdade que há um bilionário, conta-se a história que ele, fugindo da agitação da cidade, resolveu morar numa caverna. E aí, ele é um diretor de uma empresa australiana. Ele decidiu largar a vida luxuosa que possuía para morar numa caverna no Reino Unido. E ele precisou fazer um investimento de $200 mil. E horas para conseguir escavar 80 toneladas de rocha, além de perfurá-la para conseguir ter acesso à água doce. Agora imagine você a instalação elétrica e as outras coisas mais. Como é que ele iria fazer? Quem entende de casa sabe do que eu estou dizendo. Por mais investimento que ele tivesse feito, há muitos benefícios não havia naquela casa. Por exemplo, instalação hidráulica, elétrica e outras coisas. É impossível ser feita numa caverna. Você pode até construir uma casa sobre a rocha, mas não numa caverna. Fato é esse. Agora é interessante, meus irmãos, que na vida espiritual tem gente que ele sabe que não pode se esconder para sempre numa caverna. E aí alguns ficam brincando de pique-esconde espiritual. Quem já brincou de pique-esconde? Né? Eu sei que eu não posso viver numa caverna, então aqui eu vou brincar de pique-esconde espiritual. O que é isso? Quando quer pecar, se esconde. Fazer coisas secretas, se esconde. Computador, se esconde. Celular, se esconde. Aliás, a sua esposa sabe o número da senha do seu celular? O seu marido sabe o número da senha do seu celular? Pessoas que se escondem porque dizem assim: olha, eu não posso viver na caverna, então eu vou aqui brincar de pique-esconde. E fica fazendo o que Adão fez: cozer folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Meus irmãos, a pandemia fez muitas pessoas se esconderem dentro de suas próprias casas, e alguns até gostaram disso. Ser confrontado na frente de uma TV, na sua sala confortável, é muito fácil. Agora, ser confrontado presencialmente no culto é outra coisa. É interessante que nesta semana eu vi o testemunho de um pastor muito entristecido, que ele disse: olha, eu não sei mais o que fazer, porque 50% dos membros da minha igreja não quiseram voltar para a igreja depois da pandemia. Muitas pessoas abandonaram. Fato é que a nossa fragilidade para lidar com as circunstâncias e com as pressões da vida acabam nos colocando dentro das cavernas da vida, e muita gente prefere viver isolado. Por que estou dizendo sobre isso? Porque a Bíblia fala sobre cavernas. Por exemplo, a primeira vez que lemos na Bíblia sobre caverna é depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló, com medo de ficar em Zoar, foi morar numa caverna. E é interessante nós vermos isso, e lá eles cometeram erros
E quando nós vimos aqui as filhas, de repente, de Ló ficaram com ele, nós vemos aí a criação dos moabitas e amonitas dentro da caverna. A caverna também está relacionada com o sofrimento, ou fuga ao sofrimento. Encontramos Davi, quando fugia da perseguição de Saul, quantas vezes se refugiou dentro da caverna, e até mesmo a caverna de Adulão, 1 Samuel capítulo 22. E no contexto dessa passagem, nós vemos também algo interessante, nós vemos uma caverna relacionada à fragilidade humana. E é sobre isso que eu queria falar nesta noite. E este é o tema da mensagem, a caverna, relacionado à fragilidade humana. Elias na caverna é um lembrete para cada um de nós, que até os mais fortes podem ser fracos. Grande Elias. Elias foi um dos profetas mais intrigantes de Israel. É interessante, até mesmo quando vamos para o Novo Testamento, ele aparece no episódio da transfiguração de Jesus no monte, junto com Moisés. Elias viu o morto ressuscitar, viu Deus controlando a natureza, secando durante 3 anos e depois novamente chovendo. Ele viu fogo descer do céu. Mas apesar de ser um profeta de Deus, com grandes milagres, depois disso tudo, ele ainda tentou fazer, entrar numa caverna e fazer da caverna o seu lar. É esse Elias que nós vemos. Elias na caverna é uma prova de que nenhum milagre mantém um cristão em pé. Tem pessoas que vivem ou desejam viver de milagres e acham que os milagres vão fazê-lo a estar em pé. Não! Aqui está Elias para comprovar isso. O que mantém um crente em pé é a comunhão com o Senhor e a obediência à sua palavra. Isso sim que mantém o crente de pé. Agora a pergunta é: por que Elias se escondeu na caverna? Quando nós olhamos aqui 1 Reis capítulo 18, nós vemos o homem mais corajoso da terra ao confrontar o rei Acabe. Nós vemos ele desafiar os profetas de Baal e os matar. Nós vemos ele orar por chuva em Israel e depois uma terrível seca. Nós vemos assim Elias. Mas quando nós chegamos no capítulo 19, a história contada agora é de um profeta cansado, decepcionado, entristecido e com medo. Alguns dizem que ele estava até em depressão. Aqui vemos que Jezabel ordenou a morte do profeta, tão logo soube da morte dos profetas de Baal. E Elias fugiu pensando em desistir de viver. Mas, então como foi que um homem assim foi do auge ao fundo do poço? Já viu gente assim? Ele sentiu o fracasso. E quando recebeu a carta de ameaça de Jezabel, fugiu temendo pela sua própria vida. Jezabel poderia ter matá-lo logo de imediato, mas ela enviou uma carta, e o contexto da passagem diz que ela escreveu para Elias. Agora, por que ela escreveu e por que não matou Elias de uma vez só? Talvez por estratégia. Aqui eu estou pensando aqui, quem sabe na cabeça de Jezabel, quem sabe Elias tinha acabado de provar quem era Deus, e se Jezabel matasse Elias naquele momento, possivelmente enfrentaria o descontentamento do povo. Então, parece que o objetivo principal de Jezabel era fazer Elias fugir. Ele preferia Elias numa caverna em vez de Elias como Marte. Meus irmãos, há conceitos muito interessantes aqui. Às vezes as provações vêm não para nos matar, mas às vezes querendo que a gente saia do propósito. E justamente ela conseguiu fazer isso, e ele correu. A estratégia de Jezabel funcionou e Elias fugiu. Nesse ponto, meus irmãos, a Bíblia não mostra que Elias estava consultando ao Senhor, muito menos recordando o que Deus havia feito no passado. Não, parece que Elias desviou os seus olhos da fé e os colocou sobre as circunstâncias. Interessante até observar o texto, que o seu comportamento foi tão irracional que ele fugiu de um inimigo derrotado. Quem é que faz isso? As pessoas fogem do inimigo quando de repente ele está aí na sua astúcia e na sua força, mas o inimigo estava derrotado e ele fugiu. Quem é que foge de um cão morto, seja um pitbull lá? Não, está morto, não vou fugir. Agora se estiver vivo, eu vou fugir.
Aqui, a inconsequência de Elias, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? O que aconteceu, meus irmãos, é que nesse texto nós vemos a fragilidade humana. Por isso, no capítulo 19, versículo 3, diz que ele saiu de Berseba, e chegando em Berseba, deixou o seu servo e partiu sozinho para o deserto. Ele queria ficar sozinho, e depois da caminhada de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto típico do deserto, e orou a Deus sua desesperança. Foi para o deserto orar? Foi. Mas o que ele foi orar? Ele foi orar dizendo: chega, basta, Senhor. Eu prefiro a morte. Eu prefiro morrer em tuas mãos do que nas mãos de Jezabel. Me mate, Senhor. É o que nós vemos aqui, nesse momento. Ele disse: olha, basta. Eu não sou melhor que meus pais, ou seja, sou um homem fraco, não tenho mais capacidade de revolucionar o mundo do que eles. Quem eu sou? Não sou ninguém. E aqui, meus irmãos, fez Elias desistir da vida. Quem já se sentiu assim? Chega, eu estou cansado. Eu estou cansado de lutar. Parece que nunca muda as coisas. Eu sou servo do Senhor, mas as coisas continuam do mesmo jeito. E aqui, meus irmãos, vemos que Elias, exausto emocionalmente, se deitou e dormiu. Então a Bíblia diz que um anjo trouxe uma refeição a Elias. Ele comeu. E depois de comer, o que ele fez? Dormiu novamente. Outra vez trouxe a refeição e Elias comeu. É interessante esse processo na vida de Elias. Agora Elias alimentado, Deus dá uma ordem para ele, Deus fala algo para ele. Agora Elias já poderia entender o que Deus queria, e Deus disse: olha, o teu caminho é sobremodo longo, lá no versículo 7. Depois de ele comer: Elias, tu vais andar. E com aquela simples refeição, meu irmão, 2 refeições, a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, até o monte Sinai. Ele andou esse percurso, quase 400 quilômetros, numa viagem que levou 40 dias e 40 noites, com aquela refeição. Mas quando chegou ao monte Horebe, o que Elias fez? Chegamos no nosso texto. O monte Horebe é o mesmo monte Sinai. O monte Horebe é onde Deus revelou a sua lei, e Elias sabia disso, era profeta de Deus. Mas ele chegou no monte Sinai, o que ele fez? O que diz o texto? Entrou numa caverna e passou a noite na caverna. Meus irmãos, se você está perto do doce, você vai entrar na caverna? Ou você vai querer se lambuzar com doce? O monte Horebe é onde que ele estava, e ele foi para dentro da caverna. O que nós sabemos é que Elias estava tão exausto e abatido, disposto até mesmo a desistir do seu ministério, até da sua própria vida. Mas foi ali na caverna que Deus falou com Elias. E eu gosto disso. Em vez de Deus repreender Elias, o Senhor apenas pergunta: Elias, o que tu fazes aqui? O que tu fazes aqui? Meus irmãos, isso mostra a forma pessoal, paciente e atenciosa de Deus para com os seus filhos. Deus trata desta forma. O que tu fazes aqui, Elias? Quando passamos por momentos de desespero, Deus vem com a graça dele e diz: o que você faz aqui, pastora Isabel? O que tu fazes aqui, Elias? É assim que ele vem, meus irmãos. Diante da pergunta, Elias, que estava até mesmo deprimido, tentou se justificar, mostrando uma mistura de orgulho com pena de si mesmo. Ele ainda estava no processo, no tratamento. E ele disse: olha, eu tenho sido um servo fiel, zeloso pelo Senhor. Os israelitas, sim, eles quebraram a aliança. Acabou julgando a mim mesmo, e eu estou sozinho, sendo perseguido. Elias começou a reclamar da vida: olha, eu estou sozinho, eu tenho sido um crente fiel, estou todos os domingos na igreja, a pandemia veio, eu voltei para a igreja, estou lá firme e forte. Começou a reclamar.
Os outros não, os outros estão por aí, mas eu estou firme. Parece que Deus não responde a Elias, e ele simplesmente dá uma ordem. Elias, faz o seguinte: sai da caverna e se coloque no monte perante mim. Se você ver o contexto da passagem, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Se você verificar bem, quando Deus manda ele sair, imediatamente o texto diz assim, que veio um vento muito forte. E eu imagino Elias dentro da caverna: Senhor, o Senhor quer que eu saia? Sai. Aí vem o vento. Vum. Opa! Levou um susto. E Elias ficou preocupado. Depois veio um terremoto que abalou o monte. Vou sair. Na hora de sair, opa. Na sequência veio um fogo. E esse fogo caiu lá naquele lugar. E novamente ele ficou assim: meu Deus, o que é isso? Elias percebeu que Deus não estava naqueles 3 momentos. E por último, 1 Reis 19:12 diz que veio um cicio tranquilo e suave. Olhe comigo o texto. Nesta hora, então Elias colocou-se um manto sobre a sua cabeça e saiu da caverna. Por quê? Porque ele percebeu que ali estava Deus. E ao ouvir Deus, talvez para a surpresa de Elias, o Senhor, ele não muda a pergunta, ele faz a mesma pergunta. E ele chega lá, naquele momento, primeiro ele perguntou dentro da caverna o que faz ele, aí Elias, e ele começou a reclamar da vida. Então ele mandou todos aqueles elementos, e ele ficou morrendo de medo. Depois veio um negócio gostoso, ele falou: isso aí eu quero ver. Ele chegou: Deus, agora fala comigo. E qual foi a pergunta? O que fazes aí, Elias? Meu irmão, Deus tem um jeito de tratar com cada um de nós. Às vezes a gente está escondido, no lugar onde não deveríamos estar. E muitas vezes o Espírito Santo só vem com a mesma pergunta: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Por que não tomou uma posição ainda? Aqui nós vemos, meus irmãos, esse processo de Deus fazendo pergunta para Elias. Era um processo de cura da sua enfermidade, da alma pecaminosa. Mais uma vez, quando Deus diz o que faz aí Elias, ele novamente dá a mesma resposta autopiedosa e egocêntrica. Veja bem que Deus não queria a resposta de Elias, porque já sabia de tudo. O que Deus queria era que ele percebesse o que estava no seu coração, e era pecaminoso. Então nesta hora Deus diz: olha, eu acho que você não está entendendo, então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar uma nova responsabilidade, eu vou te dar uma nova motivação. E a motivação era ungir a Azrael como novo rei da Síria, ungir Jeú como novo rei de Israel, e ungir o jovem Eliseu como seu sucessor na escola profética de Israel. Então eu vou te dar uma nova missão. E essas 3 ordens confrontavam com o estado deprimente de Elias. Aqui, meus irmãos, nós vemos nessa ordem que Deus não apenas controla o trono de Israel, mas Ele controla o trono de todas as nações da terra, e Elias fazia parte disso. Por isso que em Daniel, capítulo 2, versículo 21, Ele é quem muda o tempo e as estações, remove os reis, estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus quem faz. Olha, tem lá um rei da Síria, e tu vais ungir ele como rei. Tem um rei de Israel, tu vais fazer isso. E tu vais também agir como profeta. Aqui nós vemos, meus irmãos, a ação de Deus, e Elias estava sendo usado para isso. O Senhor estava levantando um novo rei de Israel, mas também estava instituindo um novo rei numa nação pagã, que era a Síria. Na verdade, meus irmãos, Deus haveria de usar os movimentos militares de Azrael e Jeú e o trabalho profético de Eliseu para executar os seus propósitos soberanos. E um desses propósitos era também a destruição da casa de Acabe.
Para isso que Deus estava agindo desta forma, e Ele pacientemente, com a sua misericórdia, nós vemos o episódio de Deus tirando Elias da caverna e trazendo ele agora restaurado para um propósito, para uma missão. E essa missão tinha a ver com o propósito de Deus na vida de Elias. Amém? Estava na caverna, mas precisava agora de uma nova visão. O que aprendemos com Elias na caverna? Quando nós olhamos em Tiago capítulo 5, 17, há um texto muito interessante que diz assim: Elias era um homem semelhante a nós. Talvez você diga assim, Elias era um grande. Não, ele é semelhante a nós. É parecido conosco, é parecido comigo e com você. É possível que ao escrever essas palavras, Tiago estivesse pensando justamente na história de Elias na caverna, salientando a sua fragilidade, a fragilidade humana. Então há lições que podemos aprender, tanto com as vitórias dos homens e mulheres de Deus, quanto também com as suas derrotas. E eu queria aprender com vocês aqui rapidamente algumas verdades ou lições importantes sobre o homem frágil e carente na caverna. Primeira lição de estar na caverna é o perigo de sair da vontade de Deus. Nós contamos toda essa história para entendermos, meus irmãos, o perigo da caverna. É verdade que o homem é frágil e às vezes quer entrar na caverna, mas o problema da caverna é o perigo de sair da vontade de Deus. A história de Elias na caverna nos ensina que fora da vontade do Senhor, os corajosos cedem ao medo, os vitoriosos são derrotados e os fortes fracassam. Quando ele fez isso, ele começou a fracassar. Elias era um homem que tinha desafiado centenas de profetas de Baal, tinha provado quem era Deus, mas quando foi parar numa caverna, ele começou agora a duvidar daquilo que Deus pediu dele. Verdade é que quando os servos de Deus saem da sua vontade, eles ficam sujeitos a cometer erros e a falhar nos seus pontos mais fortes. Por exemplo, foi assim que Abraão, quando fugiu para o Egito, é um texto onde ele escondeu Sara como sendo sua esposa. Quem se lembra desse texto? Foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés perdeu o privilégio de entrar na terra prometida porque faltou calma. Lá em Números nós vemos isso. Homens de Deus. Davi perdeu a sua integridade em seu envolvimento com Betseba. Quem sabe dessa história? Homens de Deus. O apóstolo Pedro, valente e corajoso, faltou coragem quando negou Jesus. Homens saindo do propósito de Deus. Por isso, meus irmãos, que Elias na caverna nos ensina que Deus tem uma forma particular de agir com a fragilidade humana. O que fazes aqui, Elias? E aqui Elias, o interessante é que apesar desse estado dele, ele percebeu a brisa suave, que era justamente o refrigério que precisava. Deus não estava ali para lhe disciplinar, mas para o amar. E é interessante nós vermos que a sua voz suave como a brisa. Apesar da fraqueza de Elias, o que nós vemos é que Deus falou ao seu coração. Amém? Meu irmão, mesmo que você saia do propósito de Deus, ou tente fugir do propósito de Deus, com amor, Ele te traz de volta. Aleluia! É o que nós vemos acontecer com Elias. Em segundo lugar, ninguém pode se justificar diante de Deus. Agora vamos ver o que aconteceu com Elias. No lamento de Elias, o profeta tentou se justificar, e além disso, se apoiou num tipo de autopiedade. Tanto é que, debaixo lá do zimbro do deserto, ele orou a Deus pedindo para morrer. E até mesmo disse, olha, eu não sou melhor do que os meus pais. Tem gente que diz dessa forma, mas Deus não havia pedido que Elias fosse melhor do que outra pessoa, não. O propósito de Deus na vida de Elias é para que ele cumprisse o serviço para o qual fora chamado. Meu irmão, não queira ser aquilo que Deus deu para o outro. Use aquilo que Deus te deu. Aqui Elias diz, olha, eu não sou melhor do que um. Não, faça aquilo que Deus mandou você fazer.
O propósito de Deus da vida de Elias é que ele cumprisse o serviço do seu chamado. Como todo crente, o que Elias devia fazer era ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la. Por isso que lá na caverna ele procurou se justificar e alegou ter sido zeloso e fiel ao Senhor, diferente dos demais israelitas. Agora estava sozinho, ameaçado de morte. Isso tudo ele estava dizendo na caverna. Agora, perceba que num certo aspecto o que havia de pecaminoso no coração de Elias é que ele questionou até mesmo a ação do Senhor. Afinal, Deus não havia visto que ele era um servo fiel, que ficou de pé quando outros caíram, ou seja, eu fui fiel. A pergunta é, será? Quantas vezes nós queremos nos justificar diante de Deus? Deus, está vendo aí, o outro é pecador, Senhor, eu estou na tua casa, eu estou servindo ao Senhor. Será? Essa é a questão, meus irmãos. Se Elias estivesse mesmo sendo um servo fiel, então por que ele estava fazendo escondido? O que ele estava fazendo escondido numa caverna a centenas de quilômetros do local onde deveria exercer o seu ministério? Senhor, eu sou fiel. O que você está fazendo aí? Deus te pergunta a você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, assim como essa palavra tem perguntado ao meu coração, o que você está fazendo aí? Você sabe o que Deus cobrou de você? Para que Deus te chamou? E quantas vezes nós estamos longe, queremos correr como Jonas? O que fazes aí? Então não havia justificativa diante de Deus. Outra justificativa dele, Senhor, só eu sobrei. Meu irmão, para com isso. Dá vontade de falar, para de palhaçada, né? O próprio Deus disse, olha, ainda tem 7.000 que não se dobraram, e eu preservei, você não preserva nem você mesmo. Aqui, meus irmãos, o que nós vemos aqui, que Deus tem pessoas que Ele tem preservado, e você não está sozinho. Então para com isso, meu irmão. Amadurece. Deus tem os seus, e Ele tem preservado os seus. Eu quero fazer parte desses. Amém? Então aqui nós vemos, meu irmão, não tente se justificar diante de Deus. Quando Deus diz, o que fazes aí, Senhor, tem misericórdia de mim, é o que eu faria. O que fazes aí, eu não sei, Senhor, mas eu estou querendo voltar. Assim, meus irmãos, devia ser nossa atitude diante do Senhor. O que fazes aí? É a pergunta de Deus. Não tente se justificar, porque não há como. Em terceiro lugar, o que nós vemos nessa história da caverna é que Deus cumpre os seus planos apesar do homem. O retrato de Elias na caverna é uma demonstração clara de como o propósito de Deus prevalece apesar da fragilidade humana. Você é frágil, nós somos frágeis. O Senhor poderia ter deixado Elias entregue ao desânimo naquela caverna, não poderia? Sim. Aqui, meus irmãos, o que nós vemos é que Deus não é homem. Amém? Deus cumpre o seu propósito apesar de nós. Apesar das falhas de Elias, Deus tratou com ele e reestabeleceu ele para o seu lugar. Onde Elias via motivos para desistir, Deus via motivos para ele voltar ao trabalho. Amém? Ele disse assim, olha, eu vou desistir. Deus diz, não, tu vais voltar ao trabalho. Onde Elias só via solidão, pensando estar sozinho, Deus via outros 7.000 que foram preservados. Por ele não dobraram a Baal. Elias estava deprimido, meus irmãos, mas aí que nós vemos Deus tendo uma nova visão e dando uma nova visão a ele. E aqui vemos que Deus dá um novo projeto para Elias. Enquanto Elias se lamentava pelo passado e pelo presente de Israel, Deus já estava tratando do futuro do seu povo. Tanto é que pede para ele assim, olha, unge um rei para Israel, unge um rei para a Síria e unge o profeta Eliseu. Há um propósito ainda que você venha cumprir aqui na terra. Então faça isso. Os planos de Deus não são frustrados por causa da fragilidade humana. Entenda isso, meu irmão. Tanto é que nós podemos ver no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia, Deus tudo pode. E nós vemos aqui, meus irmãos, essa verdade,
que apesar da fragilidade humana, Deus cumpre os seus propósitos, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Em quarto lugar, o homem deve se esconder em Deus e não numa caverna. Simples assim. Meus irmãos, a experiência de Elias na caverna nos serve de exemplo quando estivermos em nossas próprias cavernas. Por que é mais fácil se refugiar numa caverna? Porque na caverna a gente acha que está escondido. Vai lá no Salmo 139, lê todas as vezes esse salmo. Aonde me fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Então, meus irmãos, nós não podemos nos esconder de Deus. É verdade que muitas vezes somos fracos, inconsequentes, mas Deus é imutável e enxerga além das circunstâncias que nos amedrontam. Como diz o salmista, o Senhor é como um pai que se compadece de seus filhos. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe quem nós somos. E Deus cuida de nós e nos restaura a ponto de entendermos que o lugar mais seguro que podemos estar não é dentro da caverna, mas é no centro da vontade dele. Ah, meus irmãos, é uma bênção estar no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus nós iremos experimentar o refúgio e o esconderijo do Altíssimo. O que diz o texto? A sombra do Onipotente descansará. Meus irmãos, isto é uma realidade. Isso deve ser uma realidade na vida de cada um de nós. O melhor lugar é descansar no Senhor e não numa caverna. É verdade que muitas vezes queremos nos esconder numa caverna. É verdade que às vezes parece que o nosso ministério acabou e que a gente não tem mais forças, mas, meus irmãos, volte para Deus. Sempre há um propósito fresquinho para os servos do Senhor. Amém. Eu não sei qual o seu propósito. Eu não sei ainda o que Deus tem para você, mas eu sei que se você está aqui, ainda há um propósito. É possível que talvez você tenha até dito, meu irmão, eu não vejo problema nisso, eu também não vou acusar você por isso não, de falar algumas vezes assim, Senhor, me mate, Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei quem já falou aqui, mas eu não vou pedir que você levante a mão, porque senão eu vou ficar com vergonha, porque vai ter muita gente que já disse isso. Eu não aguento mais. Elias fez isso, meu irmão. Não tem problema não. O problema é você não continuar dentro da caverna. Deus precisa te dar uma chacoalhada dentro da caverna, mesmo que se for estremecer um monte onde você está, né? Na verdade ele estava no monte de Deus, né? Então estremeceu um monte, né? E vem fogo, vem tudo lá. E ele diz, eu quero que você venha se aprumar, rapaz. Meus irmãos, estamos numa época de crentes maduros. Precisamos de crentes maduros na fé. Elias aqui estava passando pelo processo. E era importante esse processo. Quando nós vemos Elias cumpriu a sua missão. E talvez a missão de Elias acabou. Porém, quando nós vamos para o Novo Testamento, mais ou menos 700 anos depois de Elias, foi enviado à terra um homem chamado João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 17 diz assim, ele irá adiante do Senhor, falando de João Batista, ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, o homem da caverna, o homem que passou pela caverna. Meu irmão, olha que bênção no espírito de Elias, ou seja, no mesmo ministério profético de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Aqui o que nós vemos, meus irmãos, que 700 anos depois, em média, aparece um homem no mesmo espírito de Elias. Ah, meu irmão, eu não sei qual é a sua geração, eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui na terra, mas seria tão bom se aparecessem homens e mulheres como no passado, grandes homens de Deus. Quem sabe alguns anos, de repente diz, olha, apareceu uma pessoa assim, no mesmo espírito do bispo Inesilo. Olha que bênção. Homem de Deus. Meus irmãos, são coisas maravilhosas, por que não? Por que não? Deus quer levantar uma geração preocupada em fazer a sua obra. E devemos estar em pé para isso, meus irmãos.
Deus está preparando um povo, e esse povo que Deus está preparando está aqui neste lugar. E é preciso lutar mais um pouquinho, devemos ter um pouco mais de força. Eu não sei se você está cansado, mas Deus está aqui para renovar a sua força, e por isso que nós devemos ter fé, na esperança que a mesma história de Elias, da caverna, ela pode se repetir de uma forma diferente, Deus tirando você da caverna, para o compromisso com Ele. Amém? O que aprendemos sobre a caverna é a fragilidade do homem, o perigo de sair da vontade de Deus. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Deus cumpre os seus planos apesar do homem, e o homem deve se esconder em Deus e não numa caverna. Amém? Pergunta é: que caverna você tem escondido nesta noite? E é interessante que caverna ninguém sabe, só você sabe. Estou aqui fazendo, meus irmãos, um paralelo espiritual. Deus sabe as cavernas que muitas vezes você tem se escondido. O convite do Senhor nesta noite é: vem para fora, vem experimentar o amor de Deus, o som suave e brando do Senhor. Ele não vai te acusar, mas Ele quer que você venha experimentar dele, essa brisa suave e doce do Senhor nosso Deus. Amém.